Bom dia! Hoje eu e meu grupo vai falar sobre a filosofia da linguagem de Frege e Russell. Bom, para começar, vou começar com a introdução. A linguagem sempre foi uma preocupação da filosofia, desde a antiguidade. Pensadores como Platão e Aristóteles já discutiam se as palavras refletem a essência das coisas ou se são apenas convenções humanas. No entanto, foi apenas no final do século XVIII que a linguagem ganhou um papel central e sistemático na filosofia. Esse momento é marcado pelo surgimento da filosofia analítica, que tem em Frege e Russell dois dos seus principais fundadores. A filosofia da linguagem moderna buscava responder perguntas como as palavras têm significado, como as frases se relacionam com a realidade, como é possível falar sobre coisas que não existem. Bom, nesse trabalho vamos ver como Frege e Russell responderam essas questões, quais problemas resolveram e qual foi o impacto das suas teorias. Frege, sentido e referência. Frege é considerado o pai da lógica moderna. É um dos fundadores da filosofia da linguagem. Seu objetivo era entender como a matemática podia ser fundamental na lógica. Mas, ao fazer isso, acabou revolucionando também o estudo do significado, a distinção fundamental, o sentido e referência. Referência: o objeto no mundo ao qual a palavra aponta. Sentido: o modo como o objeto é apresentado. Abre aspas, porta de entrada, fecha aspas. Que nos leva até a referência. Um exemplo, abre aspas, estrela da manhã, fecha aspas, e estrela da tarde. Ambas se referem ao planeta Vênus, mas com sentidos diferentes. Uma vista ao amanhecer, outra ao entardecer. Por que isso importa? Sem essa distinção, não conseguiremos explicar certas frases. Exemplo, abre aspas, Superman é Superman. E, abre aspas, Superman é Clark Kent. Fecha aspas. A primeira é óbvia, mas a segunda traz uma informação nova. Isso faz sentido porque o Superman é o Clark Kent. Tem o mesmo referente, mas os sentidos diferentes. Consequência para crenças e conhecimento. Frege também mostrou que o sentido explica como entendemos a frase. Lois Lane acredita que o Superman pode voar, mas ela não acredita que o Clark pode voar. Se só pensarmos na referência, o lado real, isso seria contraditório. Mas se consideramos o sentido, o modo como ela conhece o Clark Kent, o problema desaparece. O legado imediato. A ideia de Frege influenciou diretamente o estudo da semântica formal e o entendimento da linguagem como algo que não se reduz etiquetas para objetos. Russell, a teoria das descrições. Bertrand Russell também buscava clareza na linguagem, mas enfrentou um problema diferente. Como lidar com frases sobre coisas inexistentes? Exemplo, o atual rei da França é careca. Hoje não existe rei da França. Então, essa frase é verdadeira, falsa ou sem sentido? Alguns pensadores dizem que ela não tinha significado, mas Russell achava que isso era uma confusão. A solução era reescrever logicamente. Russell mostrou que a frase pode ser traduzida para a linguagem lógica. Existe um rei da França. Esse rei é único. Esse rei é careca. Como a primeira parte é falsa, toda a frase é falsa também. Simples, sem contradições. Exemplo prático. O unicórnio é branco. Falso, porque não existe unicórnio. O autor de Dom Casmurro foi Machado de Assis. Verdadeiro, porque existiu um único autor. O presidente atual do Brasil é brasileiro. Verdadeiro, porque existe um presidente e ele é brasileiro. Então isso mostra que as frases sobre as coisas inexistentes não precisam ser jogadas fora. Podemos analisá-las e tornar a linguagem mais precisa. Isso abre caminhos para o uso da lógica como ferramenta para a filosofia.
Comparação entre Frege e Russell. Frege e Russell estavam tentando resolver problemas diferentes sobre linguagem e significado. O Frege queria entender como as palavras carregam sentido. Ele explicou que cada nome ou expressão tem duas partes: o sentido, que é o jeito como a coisa é apresentada para a gente, e a referência, que é a própria coisa no mundo. Por exemplo, estrela da manhã e estrela da tarde são dois nomes para o mesmo planeta, mas cada um traz uma informação diferente. É por isso que frases como Superman é o Clark Kent são interessantes. Mesmo sendo a mesma pessoa, os nomes passam ideias diferentes. Já o Russell, ele estava mais preocupado com frases que falam de coisas que nem existem. Ele criou a teoria das descrições, que basicamente reescreve essas frases em lógica para ver se elas são verdadeiras ou falsas. Por exemplo, a frase "O rei da França é careca" parece estranha, porque não existe rei da França hoje. Para o Russell, essa frase é simplesmente falsa, e ele explica isso analisando a estrutura lógica dela. Resumindo, o Frege foca mais no significado interno das palavras, enquanto o Russell foca na estrutura lógica das frases e em como elas se relacionam com a realidade. Que seria fluência e legado. Criaram as bases da filosofia analítica corrente dominante no século XX. Influenciaram diretamente Wittgenstein, que foi aluno de Rousseau, abrindo espaço com debates posteriores, como os de Statuon, Kipling e Putnam, na lógica e matemática. Frege buscava fundamentar a aritmética na lógica. Rousseau, com Whitehead, escreveu Monumento Principia Mathematica na linguística. Suas ideias foram aproveitadas na semântica formal e na pragmática. Mostraram que entender linguagem não é só olhar palavras isoladas, mas também para contexto estrutural. Na ciência da computação, a IA, a lógica de Frege e Rousseau inspirou linguagem da programação. A senhora pode ver que é bem curioso, já que esses estudiosos, né, influenciaram numa tecnologia que foi criada recentemente. Aí eu achei bem curioso, só comentando, muitos sistemas da inteligência artificial usam o princípio derivado das teorias para processar a linguagem. Então, para concluirmos, dá para dizer que o Frege e o Russell mudaram totalmente a forma como a filosofia entende a linguagem. O Frege, ele mostrou que não basta olhar só para a referência, a gente também precisa considerar o sentido para entender o que as palavras realmente significam. E o Russell, ele mostrou que usando a análise lógica, dá para resolver problemas antigos, como falar de coisas que nem existem. Essas ideias foram tão importantes que deram a origem à filosofia analítica e continuam influenciando até hoje, não só a filosofia, mas também a linguística, a lógica e até a ciência da computação. O mundo precisa de mentes e corações abertos, e estes não podem ser derivados de sistemas rígidos, antigos ou novos. De todas as formas de cautela, a cautela no amor é provavelmente a que mais mata a felicidade genuína. Uma vida boa é aquela inspirada pelo amor e guiada pelo conhecimento. Não pense que é conveniente esconder provas, porque eventualmente elas vêm à tona. O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Os nossos pais amam-nos porque somos seus filhos, é um fato inalterável. Nos momentos de sucesso, isso pode parecer irrelevante, mas nas ocasiões de fracasso, oferecem um consolo e uma segurança que não se encontram em qualquer outro lugar. A estupidez coloca-se na primeira fila para ser vista, a inteligência coloca-se na retaguarda para ver. Na vida nunca se deveria cometer duas vezes o mesmo erro. Há bastante por onde escolher.